Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os dias, queridos, eles são... Todos nós, né? Passamos por lutas, por correrias, por dificuldades. Ou é só eu? Será que é só eu? Mais alguém compartilha dessa vida? Que bom que eu não estou só. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Mas o que é importante nesse período, né? Que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai vivendo essas experiências de lutas, de corres, de tribulações, de deserto e de dor. O que é importante? E o que é indispensável? A presença de Deus. É a única coisa que nos faz permanecer, que não nos deixa desistir, né? E é muito bom saber que Deus está conosco em todos os momentos. Diga assim: Deus está comigo em toda e qualquer situação. Às vezes, a gente pensa que Ele só está com a gente quando as coisas boas estão acontecendo na nossa vida. Poxa, Deus está do meu lado. Tudo está correndo a meu favor. Tudo está caminhando certo. Tudo, né? Deus está comigo. Não, está dando certo. Deus está comigo. E aí, quando as coisas começam a dar errado, a primeira sensação que a gente tem é que a gente está só, que a gente foi abandonado. E é sobre isso que a gente vai conversar essa noite. É sobre essa experiência que eu tenho vivido e que Deus tem se mostrado de uma forma sobrenatural, para a glória dEle. A gente vai abrir em Salmos 63. São duas referências, Salmos 63, do 1 ao 7, e depois João, capítulo 20, do 1 ao 18. Vamos nos Salmos logo. Salmos 63. De 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. O título desse salmo chama Salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no Teu santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. Amém? Vamos ler agora João, capítulo 20, do versículo 1 ao 18. João, capítulo 20, do versículo de 1 ao 18. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida.
Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Diga, não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou, diga, ficou, à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus. Diga, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Amém. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela responde: Levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: E não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando ela que fosse o jardineiro, disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde coloco e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. Diga, eu vi o Senhor. Aleluia. São 2 histórias bem diferentes, né? São em tempos muito diferentes, mas que têm uma lição sensacional para nós. As 2 experiências, tanto de Davi quanto de Maria Madalena. E aí, querido, toda luta e todo problema, toda adversidade que o crente passa, que o crente vive, sempre vai ser uma oportunidade para que a gente cresça em confiança no Senhor. Sempre, 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 né? Esse crer em confiança é aquele famoso descansar no Senhor, né? Que muitas vezes não é ficar de braços cruzados. Na verdade, na maioria das vezes, não é. A luz do Data Show está... Obrigada. Atrapalhada. Não é ficar de braços cruzados, é tomar uma atitude, né? E aí o Salmo 63, como a gente viu, ele tem por título, né? Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. E ele estava no deserto, não era fazendo uma viagem. Ele não estava passando no deserto. Ele estava lá no deserto, porque ele estava fugindo, provavelmente, do filho dele, Absalão. Pelo contexto do tempo histórico, esse salmo ele foi escrito basicamente nesse período em que Absalão se rebelou contra o pai dele e tentava matar o pai, né? Então ele teve que fugir para o deserto. Olha só, imagina a situação de Davi, um filho que ele amava, ele demonstrava ter amor por todos os seus filhos, né?
estava tomando o reino dele e queria que ele morresse, queria matar o pai, né? Então, imagina a situação emocional de Davi, né? Estava no deserto, o reino dele estava na mão do filho, ele não tinha um amigo, uma pessoa sequer para ele conversar. Ele estava sozinho, literalmente, no deserto. Não tinha ninguém com ele, né? E dos mais de 70 salmos atribuídos à autoria de Davi, né, 13 deles fala de eventos específicos ligados mesmos à vida dele, à experiência, aquele momento, ele construiu naquele momento de dor, ele escreveu naquele momento de luta e de angústia. E esse Salmo 63, o 3 também, e o 63, mas tem outros salmos que foram escritos nessas situações, né? E quando, provavelmente foi escrito, né, quando ele buscava refúgio, né? Ele buscava refúgio, ele estava fugindo dos inimigos, ele estava fugindo de Saul, ele estava fugindo dos filhos. Então, assim, ele era um rei muito perseguido. Quem é o crente que não é perseguido, né, querido? Se não é perseguido, não é crente, né? Está fora do padrão. Então, assim, Davi teve muitas perseguições. Então, assim, essas lutas dele, né, todas o ajudaram a crescer, a aprender a descansar, a ter paciência. Então, assim, não pensemos nós, poxa, só eu que passo por isso. Toda a vida eu estou passando por uma luta dessa. Acho que Deus não gosta de mim. Não, queridos. Pelo contrário, nós somos provados para sermos aprovados, para amadurecermos, para crescermos, né? E aí a gente percebe, quando a gente lê esse texto, parece que Davi está num deserto, parece que ele está numa aflição, numa luta, e o filho está querendo... Parece, pela forma como está descrita a narrativa do texto, pela calmaria e a tranquilidade que ele escreve esse texto. De jeito nenhum. Ele fala que ele quer a presença de Deus, que ele ama a presença de Deus, que ele louva, que ele quer isso. E quando a gente está na luta, quando a gente ainda não aprendeu a passar pela luta, a gente não louva, a gente não adora, a gente não agradece, a gente não glorifica, a gente só vê a luta e o que tem por trás dela e o que vai vir depois dela. É só isso que a gente consegue contemplar. Mas Davi, ele tinha uma experiência de vida. Ele já tinha vivido uma vida plena. E esse não era o primeiro deserto de Davi. Não foi o primeiro deserto dele. Então, à medida que a gente vai passando pelo deserto, pelo vale, pelo sepulcro, pelo calvário, pelo lugar de dor, que a gente pode dizer que o deserto é um lugar de dor? Sim, né? Tem sol, não tem água, não tem sombra, não tem comida, não tem descanso. De noite é muito frio, de dia é muito quente, né? Então, assim, é um lugar de dor, né? Mas aí, o que a gente... por essa tranquilidade, né, o que a gente percebe? Que por que ele escreveu aquele salmo daquela forma tão tranquila? Né? Por que foi daquela forma tão íntima, tão, vamos dizer assim, tão melosa, tão de desejar Deus, de querer estar na presença dele? Na verdade, esses salmos, ele nos mostra algumas ações de Davi. Na verdade, ele nos dá lições de como passar pelo deserto. De como passar com tranquilidade e confiança. Não é fácil, mas eu encontrei aqui, nesse salmo, uma oração. Eu encontrei aqui nesse salmo uma instrução de Deus para passar por uma prova que surgiu. Não é tão recente, mas muito em breve eu vou contar o testemunho, porque antes de chegar ao ponto que chegou, eu dizia assim, eu não vou me desesperar. Tem mais ou menos 3 anos, 2023 isso, tem mais ou menos 2 anos e meio, que eu disse assim, Senhor,
eu vou literalmente entregar nas tuas mãos, eu não vou me desesperar. Não quer dizer que a gente não fique aflito. Não quer dizer, né? Mas eu disse, Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos. Sabe por quê? E eu disse assim, porque eu vou testemunhar o teu milagre na minha vida. Mais uma vez, eu vou testemunhar o teu milagre na minha vida. Isso aqui vai ser somente para a glória do teu nome. E nada mais. Mas depois eu conto para vocês, tá? Então, a gente observa dentro do próprio texto, e aí eu quero que vocês voltem para o Salmo 63, algumas ações que Davi faz enquanto ele toma, né, ele realiza, enquanto ele está no deserto. Olha só, o primeiro, está na parte B do versículo 1. Eu te busco intensamente. Eu te busco intensamente. O primeiro ponto dele que ele faz é buscar Deus intensamente. Mas ele começa dizendo que, ó Deus, tu és o meu Deus. Ele sabe quem é o Deus que ele serve. Por quê? Porque ele tem intimidade com esse Deus. Vários outros textos a gente vai perceber que Davi sempre fala aquele anseio. Como a corça suspira pelas águas, eu anseio pela tua presença. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma anela por ti. Né? Então, em muitos textos de Davi, nos Salmos, ele usa essa expressão. Ele tem necessidade, ele tem desejo de estar na presença de Deus. Queridos, a gente só sente falta e saudade de onde a gente já esteve ou de com quem a gente já esteve. Então, se a gente não sente falta e a gente não sente saudade, é porque a gente nunca esteve naquele lugar. Por exemplo, alguém aqui que nunca morou em Canaã, tem saudade de Canaã? Eu tenho. Eu gosto daquela terra. Foi bênção de Deus na minha vida, foi parte do meu milagre ali, né? Então, para mim, é um lugar que eu sinto saudade, eu tenho amor por aquele lugar. Mas quem nunca nem botou os pés em Canaã, é uma cidade bonita, está muito próspera, a gente ouve os relatos, mas você tem saudade? Não tem, você nunca foi lá, não desfrutou daquele ambiente, né? Então, a gente não tem como sentir falta do que a gente não desfrutou. E Davi, eu entendi por que ele dizia isso, e ele, em muitos salmos dele, porque ele tinha experiência de estar na presença de Deus, intensamente. O segundo ponto que ele nos ensina, está lá no versículo 2. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Ele tem desejo em contemplar, em adorar a Deus, em estar face a face com o Senhor. É o outro ponto. E o mais interessante, Davi, ele confiava todas as circunstâncias da vida dele, né, no Senhor. E era isso que fazia ele se sentir protegido e seguro. A única parte do texto que a gente vê ele falando alguma coisa assim, é que ele diz assim, numa terra seca, exausta e sem água. Mas ainda assim, numa terra seca, exausta e sem água, ele quer contemplar o Senhor, ele quer ver Deus face a face, ele conversa com Deus, ele louva Deus. E quando a gente fala muito, a gente fica com mais sede, né? E não tem água. A gente canta, a gente fica com sede. E não tinha água. Mas era isso que Davi desejava, e era isso que Davi fazia. E Deus o manteve ali naquele lugar e o sustentou ali naquele lugar e se manifestou a ele ali naquele lugar. E por isso, assim como Davi, a gente precisa
confiar em Deus, em todos, queridos, em todas as circunstâncias. A gente precisa tirar aquela ideia da nossa mente. E olha que eu não fui educada, ou eu não participava de igreja católica, mas eu convivi com muitas pessoas e conversando com essas pessoas, às vezes, pela forma como elas falam, a gente percebe que Deus está num alto, sublime trono e Ele não pode ser acessado. Ele só pode ser venerado, olhado, Ele não pode ser tocado. Ele é muito superior, né? E às vezes a gente tem essa ideia de que Deus tem muitos problemas para resolver e que a nossa dor, a nossa luta, o nosso problema é pequeno. Alguns não, mas a maioria pensa assim, né? E isso dificulta muito a gente contemplar Deus nos momentos difíceis. Por isso que eu falei que é mais fácil a gente ver Deus quando está indo tudo bem. As portas se abrem, as coisas vão acontecendo, a gente vai sendo abençoado. Olha, Deus está nesse negócio, Deus está aqui, Deus está comigo. Mas a gente não consegue ver Deus no momento de dor. Se a gente não tiver experiência de estar na presença com Ele, a gente não consegue entender como algo necessário para que a gente cresça na presença dEle, né? E o terceiro ponto, ele diz, os meus lábios... Tá, em que versículo? Peraí. Por isso, o teu amor é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, bendirei ao Senhor. Quando a gente está passando por luta, a primeira coisa que a nossa carne nos leva a fazer é reclamar. É murmurar, né? É olhar e dizer assim, ai, de novo eu vou ser imprensada nisso aqui, de novo eu vou passar por isso aqui. Mas não já tinha sido resolvido, Deus, né? E às vezes a gente até pensa, Deus, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço passar por isso. Né? E vez ou outras, nas situações difíceis, a gente se pega reclamando mesmo, né? Mas olha Davi, olha a situação desse homem. Ele estava no deserto, uma terra seca, exausta e sem água. E o que ele estava fazendo? Louvando. Enquanto eu viver, bendirei o teu nome, levantarei as minhas mãos. Ele estava adorando a Deus ali naquele deserto, naquele lugar de dor, ele estava exaltando a Deus. E aí a gente precisa tomar isso como exemplo para as nossas vidas, né, querida? Num momento de luta, a gente precisa desviar o foco da luta, da provação, do problema. A gente precisa olhar ao redor. A gente precisa ajudar as pessoas que estão do nosso lado. Orar. Muitas vezes, pelo mesmo problema que você está passando, vem alguém até você e te pede ajuda, e te pede oração, e você diz assim, ai, quem vai orar por mim? Mas é a oportunidade que Deus está te dando de tirar o foco e de mostrar a Deus que Deus pode. Quando a gente diz para o outro, Deus, não há nada impossível para Deus, não existe nada impossível para Deus. Quando você ministra na vida de alguém, quando você dá para alguém, querido, você recebe. Você recebe dobrado, quer palavra, quer uma ajuda financeira, qualquer coisa que seja. Quando você abre mão de algo, ou quando você tira algo de dentro de você para abençoar alguém, para honrar alguém, você é tremendamente abençoado, né? E foi exatamente isso que eu fiz durante esse processo. Pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas. Eu não sei, aqui da igreja, acho que 2 ou 3 só, né, dessa situação.
mas no meu trabalho também. E, assim, eu disse assim, Deus, eu não vou reclamar, não vou ficar com a cara zangada, eu não vou ficar com a cara triste, eu não vou chorar, eu não vou chegar com cara de choro, eu não vou fazer nada disso, porque eu tenho motivos para glorificar o Senhor. Porque até se não der certo, Deus, eu sei que o Senhor tem algo melhor. Se isso aqui não resolver, Deus, eu sei que o Senhor quer me tirar daqui e me levar para um lugar melhor. Era assim que eu pensava. Era assim que eu declarava. Depois que eu li o Salmo 63, não faz muito tempo, mas eu mudei, porque os dias foram se aproximando da solução, do que precisava ser resolvido, e eu não tinha como resolver. E eu me apeguei aonde? Na palavra do Senhor, porque oração eu já tinha pedido, colocar aqui para intercessão eu já estava colocando desde que começaram a campanha da quinta-feira, né? Então, assim, e o cerco estava se fechando, e eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me mostre, me ajude. E Davi, com a sua experiência, me ensinou muito, né? No verso 5, por exemplo, a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Olha só, queridos, quando a gente come assim, uma comida que a gente gosta muito, né? Ou a gente já sabe que a gente vai comer uma comida gostosa, a gente vai num restaurante que a gente gosta, que a gente sabe que tem aquele prato que a gente gosta, ou a gente vai na casa do irmão que faz aquela comida, que faz aquele bolo de chocolate que tu ama, que faz aquela panelada, né, Dora? Que a gente ama comer. Então, assim, a tua alma já se alegra antes de tu comeres. Tu já fica feliz só de saber que tu vai para lá e vai comer aquele negócio. Pois Davi disse assim, ele compara essa situação de estar na presença, de buscar intimamente, de adorar, de exaltar, de louvar a Deus. Ele faz uma comparação como a alma dele fica satisfeita quando ele come um banquete que ele ama, que ele aprecia, né? Assim como uma refeição abundante, sua alma se satisfaz também com a presença e com o amor de Deus. E aí, queridos, por experiência própria, somente quando a gente se alimenta dessa palavra, né? Quando a gente busca uma relação mais profunda com Deus, mais íntima, é que nós, de fato, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, somos saciados. Somos supridos, somos nutridos, somos revigorados. Queridos, ai de nós se não fosse a benignidade do Senhor. A gente muitas vezes não merece, na maioria das vezes nós não merecemos. Mas Deus é tão bondoso, tão benigno e tão amoroso que Ele está ali conosco e diz, eu não vou sair daqui. Amém? A outra parte que ele fala, ele diz assim, no versículo 6, quando eu me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Então, no deserto, em outras versões falam nas noites insones, ou seja, no deserto ele tinha insônia, ele não conseguia dormir, talvez pelo frio, talvez pela situação que ele não tinha informação do que estava acontecendo. Nos momentos de insônia dele, quando a gente está preocupado com alguma coisa, e eu me lembro de um fato bem recente, assim, que foi uma situação que me perturbou o sono. Poucas coisas, queridos, me tiram o sono, pouquíssimas coisas mesmo, mas quando a Aisha ficou internada, eu não consegui dormir. Por 3 noites, eu tinha lapsos de sonos, assim, pequenos, porque ela estava lá, eu não estava lá, eu não sabia o que estava acontecendo, ela nunca tinha ficado longe da gente, eu tinha muito medo de perder. Quando eu falo, gente, eu fico emocionada, mas é porque, de fato, foi muito difícil. E
eu ficava pensando, a gente pensa tudo quando a gente está com problema. Meu Deus, se ela morrer, como é que eu vou falar para o Vitor? Como é que vai ficar a situação aqui em casa? Como é que esse menino vai lidar com isso? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu fiquei pensando, por que eu não deixei ela cruzar? E me culpei, porque eu nunca deixei ela ter um filhotinho. E, meu Deus, e eu não fiz isso. E, sabe, eu ficava passando um monte de coisa na minha cabeça. Eu sofrendo, literalmente. E, às vezes, acontece isso em outras situações. Quando a gente está passando, quando o filho está doente, quando a gente tem uma conta para pagar, quando o marido está dando trabalho, quando o filho está fora de casa dando trabalho. Então, assim, a gente às vezes perde as noites de sono pensando como vai resolver aquilo. E olha só o que Davi fazia quando ele estava com insônia. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. Outras versões falam e explicam que ele ficava lembrando. Esse lembro-me de ti, outras versões diz assim, lembro dos teus feitos por mim. Né? Então, quando ele ficava com sono, ele ficava lembrando e falando, relatando tudo o que Deus já tinha feito na vida dele. Ele ficava lembrando, trazendo à memória dele todos os livramentos, todas as provisões, todas as grandes coisas que Deus foi fazendo na vida dele. E aquilo fazia o quê? O animava. O lembrava de quanto Deus que ele servia era bom. E muitas vezes, quando a gente está numa luta, numa dificuldade, numa situação, a gente não consegue tirar os olhos daquilo. A gente não consegue sair de visualizar, a gente só concentra, parece que a gente só concentra as nossas energias naquele problema. Resolve? Não resolve. Não, já resolveu alguma vez, gente? E eu fiquei, meu Deus, é verdade. De que adianta a gente passar a noite todinha acordada? Não vai resolver. No outro dia a gente está morto e cansado, não consegue nem trabalhar direito. E fica mais difícil ainda a situação, que a gente fica sem energia. Eu, com fome, sou de boa, mas eu, com sono, sou extremamente irritante, estressada e chata. Sim, com sono, eu sou a pessoa mais antipática. Não fiquem perto de mim quando eu estou com sono. Eu ouvi dizendo, é verdade. Mas eu com sono, eu não sei lidar, né, com isso. Então, assim, é o que acontece. A gente passa a noite inteira pensando no problema, no outro dia a gente está com sono, amanhece mais estressado e o negócio não resolve, né? E uma lição importante que todos que passam por lutas, por provações, por dificuldades, se você está passando agora, assim como eu, a maturidade não é permanecer até quando está dando certo. A maturidade é permanecer mesmo quando as coisas não estão acontecendo como a gente quer, no tempo que a gente quer. Isso é maturidade, né? Menino é que birra, né? Não aconteceu do jeito dele, ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai birrar porque ele quer daquele jeito, ele quer naquela hora. Pessoas maduras, homens e mulheres de Deus maduros, irão permanecer. Irão permanecer orando, irão permanecer intercedendo, perdoando, ajudando, abençoando, tendo paciência. Amém, queridos? Deixa eu ver meu tempo. Ih, não vai dar tempo. Que bom que essa parte da Maria vai ficar para eu completar a parte do testemunho, tá? A gente vai ficar só até Salmo 63 mesmo. Então, Davi, ele tinha tanta certeza do cuidado de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, que ele ficava trazendo à memória
tudo aquilo que Deus já havia feito de bom. E aí, queridos, eu quero te perguntar nessa noite, Deus já fez algo de bom para você? Se você pudesse listar, daria mais de 5 tópicos? Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Mas você está passando por uma prova? Você está passando por uma luta, por uma dificuldade? Então, queridos, vamos seguir os passos de Davi, que eu tenho certeza que vai ser mais leve passar por essa prova e a vitória vai chegar com certeza. Tá? Que a gente busque o Senhor intensamente, não só pelo que Ele pode fazer por nós, mas por quem Ele é na nossa vida, por quem Ele é em nós e através de nós. Vamos desejar, a nossa carne, ela não deseja estar na presença de Deus. Só para vocês entenderem, por exemplo, uma das maiores lutas da nossa carne, que a gente tem com a nossa carne, é a oração. Queridos, a nossa carne não é disciplinada para orar. Quando a gente se concentra, quando a gente determina que a gente vai fazer uma campanha de oração, queridos, até panela cai. De lugar que ela nem está pendurada, mas ela cai. Entendeu? Barata aparece. Cachorro começa a latir do nada. Entendeu? Tu começa a sentir uma dor de repente. A nossa carne, ela não tem prazer, ela não se dispõe a orar. Por isso que Paulo, ele falava aos Tessalonicenses que a gente deveria orar só de manhã, não era? Ou era só de noite? Sem cessar, queridos. Porque é o hábito que vai nos tornar perfeitos, aptos, habilitados. É que vai nos dar, ai mãe, então eu vou ficar fazendo uma oração mecânica. Quando a gente foi para casa da minha mãe nas férias, né? Aí, o Vitor, ele sempre faz a oração do café da manhã. Toda vez, o café da manhã é ele que ora, né? Na hora do café da manhã. E aí ele já tem, tipo assim, uma oração meio que decorada, meio que espontânea, mas que ele segue os passos direitinho, ele vai lá e fala. Aí, lá em casa, eu disse, filho, ora pelo café. Aí a minha mãe ficou observando, minha mãe é uma bênção. Aí, quando eu saí, ela não falou na minha frente. Quando eu saí, ela virou para ele, tu só ora assim, é? Todo dia tu ora a mesma oração. Desse jeito que ela falou para ele. Aí eu disse assim, filho. Aí ele, mãe, avó. Aí veio reclamar, né? Mãe, avó. Eu disse assim, filho, é uma oportunidade para você aumentar a quantidade de palavras aí dessa tua oração, né, irmão? Muda, insere outras coisas, agradece por outras coisas, entendeu? Não veja isso como, a vovó está implicando comigo, ela não está implicando com você. É uma forma dela, é a forma dela de nos ensinar a crescer e a melhorar. Cada um tem seu jeito. A mãe não é assim, né? Mas a avó é assim, né? E aí a gente chegou em casa, ele fez a mesma coisa. Eu disse assim, olha, lembra da tua avó. Ela disse, tá bom, tu melhorar essa oração aí. Ele, tá bom, mãe, eu vou me dedicar, vou pensar aqui, ó, eu vou pensar aqui o que eu vou colocar nessa oração, né? Então, amados, que a gente possa, no nosso momento de luta, de dor, dificuldade, de problema, a gente ficar preocupado não quer dizer que a gente não vai buscar soluções. Muitas vezes a gente fica até querendo dar uma mãozinha para Deus, né? A gente diz assim, Senhor, a tua palavra diz assim, assim, assim. Se tu quiseres, o Senhor pode. O Senhor é dono de tudo. Então, isso aqui não é nada para ti. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar dessa forma aqui. O Senhor pode fazer isso aqui acontecer. E vai resolver, o teu nome vai ser glorificado do mesmo jeito.
Mas, queridos, Deus, Ele quer, na verdade, trazer, manifestar, na verdade, mover os céus a nosso favor. Assim como Ele fez com Maria, Maria Madalena, que a gente vai ouvir em outra oportunidade, Ele quer manifestar na vida da gente, Ele quer trazer e Ele quer mostrar para nós que, independente da situação, você feliz ou você alegre, Deus está ali com você. Com marido, sem marido, com filho, sem filho, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, Ele está ali. Ele não te desampara. E a gente precisa, queridos, crer nisso. Porque senão a gente não vai permanecer nos momentos de prova que essa nação vai passar. Não adianta a gente pensar, e hoje eu entendo, e hoje eu aceito. Aceito assim, aceito num nível de compreensão, né? Porque se a gente tivesse mais um período de bonança, a igreja ia perder muito crente. Ia muita gente se afastar de Deus. Quando é que a gente mais se aproxima de Deus? Na luta. É na luta. Quando era que o povo clamava para Deus mandar um libertador? Quando o faraó começou a botar mais pressão, mais peso de carga, mais luta, mais trabalho, diminuía a comida, diminuía a hora de descanso. Foi quando eles começaram a se lembrar da promessa de Deus de um libertador. Nós somos diferentes deles em quê? Só muda a região. Da mesma forma, né? Então a gente precisa dessas experiências e é por isso que Deus nos permite passar por luta. Não é porque Ele não nos ama, não é porque Ele não nos quer ver bem ou felizes. Não, é importante para a gente amadurecer. Se a gente, por exemplo, criar os nossos filhos numa redoma de vidro, menino não anda descalço, menino não come besteira, menino não faz isso, não bota uma coisa do chão na boca, vai ser um menino cheio de doença. Só vai viver em hospital gastando dinheiro. Se não cair andando de bicicleta, nunca vai aprender a andar de bicicleta. Querido, que eu não conheço ninguém que aprendeu a andar de bicicleta e nunca caiu. Nunca, não conheço. Se tem alguém aqui, você foi premiado. Não tem como a gente amadurecer, a gente crescer, a gente avançar, se não for caindo, se machucando, se ralando, sentindo dor, né? Deus está no lugar de dor. Onde a gente estiver, que estiver dor, no nosso deserto ou no sepulcro, Deus está ali conosco. Amém, queridos? E eu quero te convidar a ficar em pé. E nessa hora, eu quero que você liste, por isso que eu perguntei, tem pelo menos 5 coisas que você lembra que Deus fez por você, em toda a tua caminhada de fé. Podem ser coisas simples, podem ser coisas muito significativas, mas que você tire esse momento para agradecer e dizer assim: Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor fez isso, quando o Senhor fez aquilo, quando o Senhor fez isso, quando o Senhor me permitiu isso. Vamos tirar esse momento. Pastor, o Adriano pode colocar um louvor aí de fundo. E a gente vai tirar esse momento. A gente não vai pedir nada para o Senhor, porque tudo que a gente vai pedir para Deus já está aqui, né? Na mesinha de oração. Mas agora, exatamente agora, nesse momento, a gente vai exercitar o que Davi fez. Nós iremos exercitar a gratidão, o lembrar dos feitos do Senhor por nós. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Você pode orar, queridos. Deus maravilhoso, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor nos permitirá viver, por
todos os vales e lutas que vamos passar, porque sabemos que iremos passar, porque o Senhor está conosco em todas as situações. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, não só nos dias bons, não só nos dias maus, mas todos os dias o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós queremos te agradecer, bendizer o teu nome pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, por tua graça, pela tua justiça, pelo teu favor. Oh Senhor, muito obrigado. Nós somos gratos, Senhor. Nós queremos te agradecer nesta noite, Deus. Muito obrigada, Deus. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor. Sim, Deus, nós te agradecemos. Aleluia. E se você já declarou aquilo que você queria agradecer ao Senhor, já lembrou os feitos dele por ti e na tua vida, vamos adorar o Senhor com esse louvor.